Hoje, na classe dos adultos, estudaremos a lição de número 6, que tem como título O Bom Pastor e as Suas Ovelhas. A leitura bíblica em classe, fundamento de nossa exposição, está no Evangelho segundo João, capítulo 10, versículos do 1 ao 16. Os objetivos específicos são, em primeiro lugar, analisar que Jesus é a porta das ovelhas, o único acesso para o pecador a alcançar a salvação e estabelecer comunhão com Deus. Em segundo lugar, esclarecer o simbolismo do aprisco enquanto espaço de segurança, assistência e pertencimento ao corpo de Cristo. E, por fim, diferenciar as atitudes do bom pastor dos comportamentos egoístas do mercenário. Cumpriremos estas finalidades mediante a explicação e aplicação dos pontos e subpontos que estão na própria lição. Direto ao assunto e com muito conteúdo, o texto áureo nos diz: Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas ovelhas sou conhecido. Evangelho segundo João, capítulo 10, versículo de número 14. Comparando traduções, a versão dinâmica NVI nos diz: Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Vamos enfatizar alguns termos importantes nesta passagem. Primeiro, a expressão bom, que no original grego é kalos. Não significa apenas bondoso no sentido moral, mas aponta para algo nobre, excelente, ideal, pleno de beleza e valor. Jesus é o bom pastor. Ele não é apenas um pastor entre outros, ele é o único pastor perfeitamente bom, aquele que corresponde à promessa messiânica e reflete o caráter do próprio Deus. Segunda palavra importante aqui é pastor, poiemen, termo usado na Septuaginta para se referir a reis, líderes e ao próprio Deus como aquele que guia, guarda e alimenta o seu povo. Jesus reivindica para si esse título como cumprimento de Ezequiel, capítulo 34, em que o próprio Senhor diz que apacentará suas ovelhas e levantará sobre elas um único pastor, seu servo Davi. Então Jesus é o cumprimento de Ezequiel, capítulo de número 34. Um terceiro termo aqui, que já conhecemos bem, é o verbo conhecer, do grego gnosko. Este verbo, tão presente no Evangelho de João, não descreve um conhecimento teórico, intelectual ou superficial. Gnosko é o verbo do relacionamento, da intimidade, da comunhão verdadeira. Refere-se a um conhecimento baseado em amor, presença e vínculo. E por fim, nós temos a expressão final, minhas ovelhas, hemaprobata. A expressão revela intimidade, relacionamento e cuidado pessoal. As ovelhas não são apenas uma multidão indefinida, mas um povo que responde ao chamado de Cristo, reconhece sua voz e o segue. São expressões importantes dentro do nosso texto áureo. A salvação, portanto, começa e continua em uma relação real, pessoal e contínua com Cristo. É a síntese do conhecimento destes termos importantes. A verdade prática nos diz: Jesus é o bom pastor e nós, que pertencemos à sua igreja, somos as ovelhas do seu rebanho. Aqui é um reforço daquilo que está dentro do nosso texto áureo. E neste ponto importante da lição, nós vamos movimentar a classe. Nós vamos mexer com os alunos. E você vai aplicar em classe essa atividade chamada leitura guiada ou leitura interativa. Você vai pegar a leitura bíblica em classe de João, capítulo 10, versículo do 1 ao 16, ou você pode pegar até o 21, que é o texto na sua totalidade, e vai fazer o seguinte: você vai dividir a sua classe em 3 grupos. E em seguida, você, professor, vai fazer a leitura do texto base para a exposição da aula de número 6. Faça uma leitura pausada e devagar. Dividindo a classe em 3 grupos, o primeiro grupo vai ficar responsável por identificar as ações do bom pastor, mediante a leitura do texto bíblico. O segundo grupo vai ficar responsável por identificar características das ovelhas verdadeiras.
E, por fim, o último grupo, a diferença entre o bom pastor e os falsos pastores ou os mercenários e ladrões. Quando você fizer essa atividade em classe, os seus alunos vão prestar atenção à leitura bíblica base e também vão ter maior capacidade de assimilar os pontos e subpontos que agora você vai começar a expor. Vamos ao ponto de número 1 e antes de começarmos os comentários, eu quero pedir aos meus irmãos do YouTube uma coisa. Curtam, comentem e compartilhem. Os irmãos com isso estarão nos ajudando. Em reciprocidade, aqui na descrição do vídeo, em um link azul, estará aí para você fazer o download gratuito, aqui na descrição do vídeo, para você fazer o download gratuito do subsídio que eu utilizo como roteiro, tá bom? Irmão Murilo, não vou curtir, não vou comentar, não vou compartilhar, mas você pode baixar o subsídio gratuitamente, pode usufruir daquilo que disponibilizamos para todos os irmãos. Meus irmãos da plataforma da Ferramenta BD, Deus abençoe todos vocês. É muito bom tê-los aqui na plataforma da Ferramenta. Para quem não conhece, a plataforma da Ferramenta é o local onde os professores que amam a escola dominical assinam e interagem e recebem conteúdos exclusivos que você não tem acesso somente pelo YouTube. Irmão Murilo, eu queria conhecer essa plataforma da Ferramenta que o senhor tanto fala. Está o link azul aqui também na descrição do vídeo. É só olhar aqui embaixo, na descrição, clicar e ir conhecer, pois vale muito a pena. A plataforma da Ferramenta BD é o local onde o professor da escola dominical encontra tudo o que precisa, reunido em um único lugar. Meus irmãos, olhem, a gente está gravando aqui, estamos tendo festa dos adolescentes ali na igreja, daqui a pouco eu vou chegar lá e em breve estaremos nos mudando. Então, na próxima aula o cenário não será mais esse, estarei em outro lugar e os irmãos vão tendo paciência aí, tá bom? Vamos lá, vamos à exposição, ponto de número 1, Jesus, a porta das ovelhas. E o subponto 1 começa com o contexto. A lição nos diz: este capítulo, o capítulo de número 10, é antecedido pelo 9, onde Jesus teve uma breve conversa com os fariseus que tentavam encontrar algum ponto de discórdia para acusá-lo. No capítulo 10, Nosso Senhor interrompe esse diálogo após a cura de um cego de nascença, que foi expulso da sinagoga da cidade porque seu testemunho incomodava. No entanto, Jesus utilizou a parábola do bom pastor e das ovelhas para caracterizar os religiosos como falsos pastores e, mais especificamente, como mercenários. Então, a afirmação, eu sou a porta das ovelhas, eu sou o bom pastor, ela tem um contexto. E o primeiro contexto que eu quero destacar é o contexto maior, o contexto geral das Escrituras, principalmente olhando para o Antigo Testamento. A imagem do pastor, ela era comum e rica de significado no contexto judaico. Vários textos do Antigo Testamento preparam o pano de fundo para João, capítulo de número 10. Por exemplo, em primeiro lugar, Deus é apresentado como pastor de Israel. Salmo 23, verso 1, Salmo 80, verso 1 e Isaías, capítulo 40, versículo de número 11, além de outras referências mais antigas lá no livro do Gênesis. Em segundo lugar, os líderes de Israel são caracterizados em algumas passagens como pastores infiéis. Ezequiel, capítulo 34, versículo 2 ao 10 e Jeremias, capítulo 23, versículo do 1 ao 2. Em terceiro lugar, nós temos a promessa do pastor Messias, do pastor ungido, filho de Davi. Ezequiel, capítulo 34, versículo 23 e Miqueias, capítulo 5, versículo de número 4. Jesus, ele retoma esses textos para mostrar que ele é o cumprimento das promessas messiânicas, o pastor prometido, enviado por Deus para reunir o verdadeiro rebanho e conduzi-lo à vida abundante. Esse é o contexto remoto, que a gente pode assim chamar contexto geral também. E temos o contexto imediato. Por quê? Como o comentarista da lição apontou, o discurso do bom pastor, registrado em João, capítulo 10, versículo do 1 ao 21, está diretamente ligado ao episódio anterior, em que Jesus cura um cego de nascença, conforme o capítulo 9. Esse milagre não apenas revela o poder messiânico de Cristo, mas também expõe a dureza e a hipocrisia dos líderes religiosos.
Você vai ler essa história e você vai rir em algumas partes. É tu mesmo, diz o que foi que aconteceu, até que o cego, o ex-cego, se zanga e diz: homem, pelo amor de Deus, eu não já disse a vocês quem foi que me curou, como foi que aconteceu? Acaso vocês querem se tornar também discípulos deles? Ah, longe de ti, nascido todo em pecado, nós somos diferentes. É uma coisa bem cômica. Mas esse milagre expõe a hipocrisia, a dureza de coração dos fariseus. Porque em vez de se alegrarem com a restauração do homem ex-cego, agora, os fariseus o expulsam da sinagoga, como vemos no capítulo 9, versículo 34, e demonstram o descaso típico dos falsos pastores. Jesus, por sua vez, procura o homem rejeitado, o acolhe com graça e se revela a ele como filho de Deus. E a partir dessa cena, desenvolve-se um ensino sobre o bom pastor. Trata-se de uma resposta direta à rejeição do homem curado e há uma crítica contundente aos guias espirituais que, em vez de pastorearem, oprimem e dispersam o povo. Vocês não deveriam aqui se alegrarem pela cura deste homem aqui que vocês conhecem. Vocês conhecem os pais deles. Os pais deles. Mas por que vocês são incapazes de se alegrar? Por que vocês os oprimem? Por que vocês o expulsaram da sinagoga? Vocês são pastores falsos. É o contexto imediato. O discurso do bom pastor, da porta das ovelhas, acontece nesse ambiente de confrontação. Jesus está confrontando os falsos líderes, os religiosos hipócritas. Progredindo, o subponto 2 diz: a porta das ovelhas. E aqui nós começamos a trabalhar propriamente o texto de João capítulo 10. O comentarista da lição escreve: nesta parábola de Jesus, contada no capítulo 10 de João, destacamos 2 pontos principais. O primeiro deles, ele entra pela porta do aprisco, onde se encontra as ovelhas, versículos do 1 ao 3. Em segundo lugar, ele se refere a si mesmo como a porta das ovelhas, capítulo 10, versículo 7. E vamos comentar os pontos enfatizados pelo comentarista da lição. Jesus ele começa a parábola descrevendo um contraste. Há aqueles que entram pela porta do aprisco e há os que tentam entrar por outro caminho. Quem entra pela porta é o pastor legítimo. Ele tem autoridade, reconhecimento e relacionamento com as ovelhas. O porteiro recebe e as ovelhas reconhecem sua voz. O verbo grego usado para entrar traz a ideia de acesso autorizado. Jesus não veio de forma clandestina, nem ilegítima. Ele é o pastor que veio de acordo com as Escrituras, cumprindo as promessas messiânicas do Antigo Testamento. Ou seja, Jesus entra pela porta da história, das profecias e do plano eterno de Deus. Versículos do 1 ao 3. Na verdade, isto é, no grego, amém, amém, vos digo que aquele que não entra pela porta no curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz, e chama pelo nome as suas ovelhas, e as traz para fora. Logo depois, no versículo de número 7, o texto diz assim: tornou, pois, Jesus a dizer-lhes: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Jesus muda o foco da imagem. Agora, ele é a porta. Irmão Murilo, que mudança esquisita, não é? Mas preste atenção, essa mudança não é uma contradição, mas uma expansão da metáfora. No contexto dos pastores palestinos do primeiro século, era comum que o próprio pastor se deitasse à entrada do aprisco durante a noite. Assim ninguém saía nem entrava sem passar por ele. Dessa forma, Jesus ensina que ele não tem apenas acesso ao rebanho, como também é o único acesso ao rebanho de Deus. Ou seja, ele é o meio exclusivo de salvação, segurança e vida verdadeira.
para entrar no aprisco, no lugar seguro, no lugar onde as ovelhas são guardadas, é preciso passar pelo pastor. Ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. E ele diz aqui em linguagem metafórica, eu sou a porta. Quer fazer parte das ovelhas que estão no aprisco? Tem que passar por mim. Mas eu passei por fulano outro. Mas eu confessei outro. Não. Tem que passar pela porta, que é o nosso Senhor Jesus. Subponto 3. A mensagem da porta. O significado contido na frase eu sou a porta é bastante claro. Existem apenas um caminho exclusivo para entrar no reino de Deus, que é através da fé em Jesus Cristo. Não há outro meio, não há outro nome e não há outro caminho. Nosso Senhor atua como a porta de acesso direto ao Pai, Hebreus capítulo 4, versículo 4 ao 15, permitindo-nos aproximar-nos dele com ousadia e confiança. Jesus declara de forma bem enfática, né? João 10:7, eu sou a porta das ovelhas. Sua afirmação não deixa espaço para ambiguidade. Ninguém pode entrar no aprisco de Deus senão por meio de Cristo. Não existe outra porta, não há outro caminho, não há outro Salvador, não há outro mediador. Nem Francisco, nem Chico, nem Mateus, nem ninguém. Eu poderia citar o nome aqui de muitos, né? Mas não há nenhum outro mediador. A porta é uma pessoa, o próprio Jesus. Não se trata de uma cerimônia religiosa, de uma doutrina específica, de uma instituição eclesiástica ou de uma denominação. A salvação não se encontra em sistemas, mas em uma pessoa viva e presente, Jesus Cristo. Ele é a porta da salvação. Conforme o capítulo 10, versículo de número 9, eu sou a porta, se alguém entrar por mim, será salvo. Ele é a porta da libertação, entrará e sairá. Aqui diz respeito à liberdade, porque o pecado escraviza, mas Jesus de fato liberta. Em terceiro lugar, ele é a porta da provisão. Versículo 9 ainda diz, e achará pastagem. Cristo provê tudo necessário às suas ovelhas. Jesus é a porta da vida abundante. 10:10, a sua parte final diz, eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. E aqui neste subponto, você pode mais uma vez mexer com a sua classe. Eu coloquei aqui uma aplicação prática individual, que você vai estar cutucando ali sempre os seus alunos, ok? Que aplicação prática individual é essa? Peça que cada aluno escreva em uma folha ou pense mentalmente. Se você não quiser levar folha para a escola dominical, pense, instiguem eles a pensarem uma porta falsa que eles já tentaram usar. Pensem em uma porta falsa que vocês já tentaram usar. A porta da autossuficiência, da religiosidade, do mérito. E, em seguida, peçam para eles proporem de forma prática uma atitude, uma ação que eles podem tomar ainda essa semana, ainda hoje, para viverem como alguém que entrou pela porta verdadeira. Olha, eu tentei forçar aqui essa porta, tentei ir abrir esta porta aqui, a porta tal, mas é uma falsa porta. Mas que ação eu posso tomar para entrar pela porta verdadeira, que é Cristo? Então, está bem escritozinho aqui. Talvez a escrita esteja melhor do que as palavras que eu acabei de expressar. E você pode mexer a sua classe aqui com essa aplicação. Prosseguindo, o ponto de número 2 diz... Inclusive, os irmãos me digam aí se essas orientações pedagógicas, elas são válidas, tá bom? Se está ajudando vocês. Porque eu decidi incluir isso de umas aulas para cá. E eu estou testando aqui. Se os irmãos acharem que é melhor trazer aqui mais textos, a gente traz, em vez de mais aplicações ou orientações didáticas, tá bom? Mas se estiver abençoando os irmãos digam aí para a gente continuar. O ponto 2 diz, o aprisco das ovelhas. Aí o subponto 1 diz, parábola, uma alegoria, duas perguntas aqui, duas interrogações que nós temos nesse subponto. A lição diz, o versículo 6 indica que a história narrada pelo nosso Senhor é uma parábola. Trata-se de uma narrativa normalmente breve, que ensina por meio de uma alegoria. Assim, o Senhor Jesus comunicava suas lições de forma sistemática, utilizando a parábola. Neste subponto, nós temos uma pequena digressão,
vamos voltar para o versículo de número 6, a fim de enfatizar a forma didática como Jesus ensinava verdades profundas. Ele ensinava através de linguagem alegórica e através de parábola. Mas o que é uma parábola? É pelo menos o que o subponto aqui quer nos ensinar. O que é uma parábola? Uma parábola, do grego parabolê, que significa colocar ao lado para comparar, é uma narrativa curta, simples e simbólica, usada para ensinar uma verdade espiritual por meio de uma comparação com situações do cotidiano. Isso é uma parábola. Temos muitas parábolas na Bíblia. Agora, o que é uma alegoria? Uma alegoria ou alegoria tem o sentido de outra linguagem. O termo grego alegoria significa outra linguagem. É uma forma entendida de linguagem simbólica em que vários elementos da narrativa têm correspondência direta com realidades espirituais, quando a gente pensa aqui no contexto bíblico e principalmente em João capítulo de número 10. Não é uma história com um enredo definido, mas uma exposição simbólica contínua. Cada figura representa algo mais profundo. Pastor, ovelha, porta, mercenário e etc. Esses termos aqui eles são utilizados com um sentido mais profundo, sentido alegórico. Eu sou levado, aqui é só minha opinião pessoal, tá bom? Sou levado a pensar que João capítulo 10 é mais uma exposição alegórica, utilizando palavras ali, expressões metafóricas, do que propriamente uma parábola, certo? Mas aqui é a minha opinião pessoal. Progredindo, o subponto 2 diz, o aprisco das ovelhas. E aqui a gente vai entender o que é aprisco. Porque quando a gente entende o que é aprisco, outras passagens da Bíblia se tornam mais claras. Não é? Como, por exemplo, quando se diz em uma parábola lá em Lucas que ele deixou 99 e foi em busca da que se perdeu. Mas onde foi que ele deixou essas 99? Deixou elas à mercê? Deixou elas ao léu? Não. Ele deixou as 99 guardadinhas no aprisco e foi buscar a ovelhinha perdida. Então vamos entender aqui o que é aprisco. A lição diz, o aprisco das ovelhas consistia essencialmente em uma edificação de pedras que possuía apenas uma entrada ou porta por onde as ovelhas eram levadas para dentro ao entardecer. Essas ovelhas eram supervisionadas pelo porteiro ou pastor, que se acomodava junto à entrada do abrigo para assegurar sua proteção. Para a explicação deste subponto, o Hernandes Dias Lopes nos oferece um comentário com notas históricas e culturais bastante interessantes. E eu vou ler aqui para os irmãos. Ele diz, havia 2 tipos de aprisco. No inverno, havia um grande aprisco para onde vários pastores levavam seus rebanhos. Esse aprisco tinha uma porta forte que ficava trancada e a chave era confiada ao porteiro. No dia seguinte, o pastor chamava suas ovelhas e saía com elas em busca de pastos verdes e águas tranquilas. No verão, isto é, em outra estação do ano, os pastores ficavam com seus rebanhos nos campos e os recolhiam a um pequeno aprisco de pedras. Esse aprisco tinha uma abertura por onde as ovelhas entravam e saíam. E o próprio pastor era a porta. Jesus está se referindo a esses 2 apriscos. No primeiro aprisco, versículo do 1 ao 3, os ladrões tentavam roubar as ovelhas subindo as paredes. No segundo aprisco, o próprio pastor servia de porta para as ovelhas. Jesus disse, eu sou a porta das ovelhas. Então, é bom a gente ter em mente essas notas históricas culturais, porque isso amplia o nosso entendimento a respeito do texto. Todavia, quando você trouxer essas informações, é bom frisar que são notas históricas culturais que servem como uma possibilidade para chegarmos a uma melhor interpretação do texto bíblico. Subponto 3 nos diz, um lugar de proteção. A lição nos fala, o aprisco das ovelhas também simboliza um espaço de proteção. Este local é defendido diretamente pelo pastor do rebanho, que está disposto a sacrificar-se, se necessário. Não existe lugar mais seguro do que aquele que está sob a vigilância
e proteção do sumo pastor, o Senhor Jesus Cristo. Então, preste atenção. É difícil a gente tentar interpretar certos detalhes em textos, onde a gente traz aquilo que a gente quer para dentro do texto. Eu não posso dizer que nesta passagem aqui em específico, o aprisco é a igreja. Entendeu? O texto não me dá margem exegética para isso. Agora, eu posso tentar aplicar e dizer, olha, assim como as ovelhas estão guardadas, estão sendo cuidadas sob o cuidado do bom pastor, quando estão no aprisco, os crentes que estão na igreja, estão sob a liderança de um pastor direcionado por Deus, também são guardados. Ok, mas o texto em si aqui está falando de um aprisco e nos trazendo aqui uma linguagem simbólica para nos ensinar algumas verdades que quero aqui mencionar. Em primeiro lugar, essa linguagem do aprisco, como um lugar de proteção, fala de pertencimento também, pois ali estão as ovelhas chamadas pelo nome e reconhecidas pelo pastor. Então é um lugar de proteção, mas também é um lugar de pertencimento. Aquelas ovelhas têm dono, elas estão no aprisco e o pastor delas está lá para defendê-las, para cuidar delas. Em segundo lugar, é um lugar de proteção plena, pois o pastor verdadeiro se entrega pela segurança das suas ovelhas. E por fim, o aprisco, já fazendo uma aplicação agora mais contextualizada, é um refúgio de graça e restauração, onde aqueles rejeitados pelos homens são acolhidos, amados e conduzidos à verdadeira comunhão com Deus. Essa aplicação ela pode ser feita a partir do entendimento que o discurso está sendo realizado, tendo como contexto imediato o capítulo 9. O cego foi rejeitado, o cego foi excluído da sinagoga, mas Jesus olhou para esse rejeitado, olhou para esse excluído e disse, você será ovelha do meu aprisco. Aqui no meu aprisco você é acolhido, você é amado e você é conduzido à verdadeira comunhão com Deus. Você pode dar um amém aí do outro lado? Eu não ouvi não. Amém, agora sim. Vamos lá, irmãos, vamos ao ponto de número 3. Essas explicações aqui, elas são dadas aos irmãos para os irmãos terem um conhecimento do texto e, quando chegarem em classe, fazerem aplicações que são exclusivas, que são... me fugiu a palavra, que são mais objetivas em relação à sua classe. Quase que não sai. Mas vamos lá. Ponto 3, a distinção entre o bom pastor e o mercenário. A distinção entre o bom pastor e o mercenário. O subponto 1 diz, o bom pastor. E a lição nos fala. O versículo 11 menciona que Jesus é o bom pastor, que sacrifica sua vida pelas ovelhas, em contraste com um ladrão, que vem para roubar, matar e destruir. Esse ladrão aqui, a gente diz que é o diabo. O diabo veio para matar. O diabo veio para roubar. O diabo veio para destruir. O diabo veio para fazer essas coisas. Mas o texto não está falando do diabo. O texto está falando dos falsos líderes, dos mercenários, dos falsos pastores, dos falsos guias. Esses que vêm para matar, roubar e destruir são os falsos guias, os falsos mestres, os falsos pastores. Aí, prosseguindo aqui na leitura, vem para matar, roubar e destruir. A missão do bom pastor é oferecer vida, tanto na perspectiva eterna, celestial da salvação, como na dimensão virtuosa da santidade, enquanto forma de viver no mundo. Aqui, eu quero pontuar as características do bom pastor. O bom pastor é muito diferente do mercenário. O bom pastor é muito diferente do falso. Primeiro porque ele entrega a sua vida de forma sacrificial e voluntária pelas suas ovelhas. Jesus se apresenta como o bom pastor que dá a vida pelas ovelhas. A entrega não é forçada, mas plenamente voluntária e consciente. Ele não foi vítima dos acontecimentos, nem um mártir apanhado pelas circunstâncias. A iniciativa da entrega parte dele mesmo. Ele diz, eu dou a minha vida. E o verbo grego aqui, dar, indica disposição e sacrifício intencional. Ele se entrega porque ama. Ele se entrega porque tem um amor abnegado. Não é porque a ovelha pode oferecer alguma coisa. Porque tem gente que só cuida das ovelhas enquanto as ovelhas têm alguma coisa a oferecer. Não é a ovelha que tem que ir até o bom pastor.
É o pastor que tem que ir até a ovelha, principalmente quando ela está desgarrada, quando ela está ferida, quando ela está machucada. O bom pastor é aquele que, se preciso for, dá a vida pelas ovelhas. E nisto, ele é diferente dos mercenários. Em segundo lugar, conhecimento pessoal e íntimo das ovelhas. O relacionamento entre o pastor e as ovelhas é marcado por conhecimento mútuo. Conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Jesus conhece suas ovelhas pelo nome e sabe exatamente quem são, onde estão e do que precisam. Essa relação é comparada à relação entre o pai e o filho, conforme o versículo 15, o que eleva a profundidade da união entre Cristo e o seu povo. As ovelhas gostam do pastor, amam o pastor e o pastor ama as ovelhas. Olha, irmãos, quem não gosta de gente não devia estar no ministério. Infelizmente, hoje nós temos no ministério muita gente por dinheiro. Muita gente por prestígio. Tem muita gente que ama o próprio ministério, mas não ama a igreja, não ama as ovelhas. Se gasta e se entrega, se doa pelo próprio ministério. Pelos benefícios da visibilidade, do status, disso e daquilo outro. Mas não pelas ovelhas em si. Quem não gosta de gente, quem não se sacrifica pelas ovelhas, não deveria estar no ministério. Deveria buscar uma profissão e não exercer uma vocação. Em terceiro lugar, cuidado e presença constante. Diferente do mercenário que foge diante do perigo, o bom pastor permanece. Ele não abandona suas ovelhas, mesmo quando o lobo se aproxima. Sua presença não é condicionada por interesse ou conveniência, mas por amor e compromisso com as ovelhas. E nisto, o bom pastor se difere dos mercenários. Não é por interesse, é por vocação, é por amor. Oh, glória a Deus! Eu sei que o obreiro é digno do salário. E o obreiro que trabalha bem, o Novo Testamento orienta a pagá-lo de forma dobrada. Agora, tem gente que está no ministério exclusivamente pelo salário e faz do ministério plano de carreira. Se ele não é consagrado, se ele não vai para um campo maior, se ele não tem uma oportunidade em um evento de destaque, se ele é mudado para um campo menor, ele desiste. Porque é plano de carreira. Tem gente até que diz, eu estou aqui é para crescer. Então você está na vocação errada. Você está no lugar errado. Eu estou aqui é para decolar, viajar de avião, dirigir igreja de 10 mil crentes. Você está no lugar errado. Estamos aqui para servir. Somos chamados para servir a igreja, se entregar pelas ovelhas, se gastar pelo povo de Deus. Dê um amém. Amém. O bom pastor tem essas características. Aí o subponto 2 trata dos mercenários. A lição diz o seguinte, o versículo 12 apresenta a figura do mercenário. Olha o que diz o versículo 12. Mas o mercenário, que não é pastor, de quem não são as ovelhas, vê vir o lobo e deixa as ovelhas e foge, e o lobo as arrebata e dispersa. Oh, mercenário infeliz! No contexto de João 10, os mercenários representam líderes religiosos que não têm um compromisso genuíno com as ovelhas, ou seja, com o povo de Deus. Jesus está se referindo aqui especialmente aos fariseus e demais autoridades religiosas que, em vez de cuidarem do povo, o exploravam, manipulavam e abandonavam o povo em momentos de necessidade. Eles são os pastores profissionais que desempenham uma função espiritual por interesse próprio e não por amor a Deus nem às pessoas. O mercenário não é pastor. As ovelhas não lhe pertencem. Ele não foi chamado pelo pai, nem tem responsabilidade espiritual real. Sua relação com o rebanho é externa, contratual, funcional, não afetiva e nem sacrificial. Cuida das ovelhas por conveniência, não por vocação.
Em segundo lugar, eles são movidos por interesse e não por amor. A palavra grega usada aqui, mistostos, refere-se a alguém contratado por salário, ou seja, trata-se de uma liderança motivada por vantagens pessoais e não por zelo espiritual. Eu não estou dizendo aqui que o pastor não é digno de um salário. Não estou dizendo isso. Longe disso, eu estou falando de alguém que está no ministério por motivações erradas. Seu ministério é uma profissão, não um chamado. Fazem do sagrado um meio de lucro e prestígio. É a esses aqui que o texto está condenando. Não o pastor que se gasta, que se entrega, o pastor que é vocacionado, que ama as ovelhas, que sacrifica pelas ovelhas. Não é isso que eu estou falando, não. Estou falando do mercenário. Em terceiro lugar, os mercenários abandonam o rebanho diante do perigo. Quando o lobo se aproxima, o mercenário foge. Ele evita o confronto com o mal, o risco da exposição e o custo do sacrifício. Sua atuação se limita à conveniência. O rebanho que mais precisa de proteção é justamente o que ele abandona. É o oposto do bom pastor, que dá a vida pelas ovelhas. Eles são indiferentes ao sofrimento das ovelhas. Eles não se importam com as ovelhas. Versículo 13 diz assim, ora, o mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado com as ovelhas. Essa é a marca mais trágica do mercenário. Ele não se comove, não intercede, não acompanha, não pastoreia. Sua indiferença é espiritual, emocional e prática. Ele pode até estar presente no culto, mas está ausente no cuidado pastoral. Mercenário. É só porque minha família, porque meu ministério. Então tu tá no lugar errado, rapaz. Não é só eu e meu ministério, porque meu ministério. Não. As ovelhas do bom pastor estão sob o seu cuidado. Não é sobre você, não. Ai, Jesus, vamos lá. Contribuem para a dispersão e destruição do rebanho. Os mercenários fazem isso. Quando se omitem, o rebanho se torna presa fácil. A ausência de cuidado autêntico abre espaço para as ações dos lobos, falsos mestres, heresias, escândalos e confusões. Onde há mercenários, há dispersão. E onde há dispersão, há dor e dano às ovelhas. O subponto 3 diz o seguinte: lobos vorazes versus o bom pastor. A lição nos fala, os lobos aproximam-se do aprisco para atacar as ovelhas apenas quando percebem que os mercenários não estão atentos à sua chegada. Preste atenção. Eu vou dividir isso aqui em 3 pontos. Primeiro, os lobos, o mercenário e o bom pastor. 3 pontos. A presença dos lobos no meio da igreja. Em João 10 e 12, Jesus fala sobre o lobo que se aproxima do aprisco para arrebatar e dispersar as ovelhas. A imagem é clara. Trata-se de um inimigo que tem como alvo o rebanho de Deus e que ataca com violência, astúcia e intenção destrutiva. Essa figura simbólica se refere, antes de tudo, aos falsos mestres e doutrinas enganosas que comprometem a verdade do Evangelho e arrastam consigo os desprevenidos. Essa mesma metáfora é retomada por Paulo em Atos capítulo 20, versículo 29 ao 30. Ele adverte os presbíteros de Éfeso que, após a sua partida, lobos vorazes entrariam no meio da comunidade, da igreja, e pior ainda, alguns deles viriam de dentro da própria liderança. Esses homens, os lobos, eles distorcem a verdade para atrair discípulos para si. A motivação não é pastoral, não há zelo. Há vaidade, manipulação e desejo de controle. São perigosos porque não anunciam um erro com a aparência de erro, mas com uma roupagem de piedade, um discurso disfarçado de ortodoxia. Aí entra a figura do mercenário mais uma vez aqui. Por quê? O lobo ataca quando é o mercenário quem guarda o rebanho. Jesus esclarece a causa do sucesso do lobo. O mercenário foge. O problema do lobo não é apenas a sua presença. O problema é que, no aprisco, quem deveria proteger as ovelhas está ausente ou é indiferente. O mercenário representa todo líder, todo pastor que abandona a verdade, silencia diante do erro, prefere a paz de aparência à confrontação fiel da palavra. Onde há liderança mercenária, os lobos prosperam.
É por isso que tem muitos pastores que são atacados, que são feridos, que são vilipendiados, caluniados, porque estão no combate contra os lobos. Os lobos vêm para devorar as ovelhas, mas os pastores de verdades se colocam na frente do lobo e ainda que a sua vida esteja em perigo, a sua reputação esteja em perigo, eles não arredam. Aqui você não entra. Aqui você não prega. Vixe que igreja fechada, vixe que igreja dura. Aqui isso, né? Esse pastor é legalista, esse pastor... Aqui, às vezes, acusações infundadas. De terceiros que não congregam, de gente que não vive o evangelho, de gente que não vive vida de crente, de gente que não vive como crente. Aí, às vezes, não conhece como é a vida da igreja em si, quais são as lutas do pastor local em si, ou do pastor que está ali cuidando do estado, da convenção em si. Aí diz, aí é durão demais, vem pra cá que aqui é mais fácil. Lobo! Porque o pastor de verdade não abre mão do evangelho, da doutrina bíblica, do viver cristão. Ele não abre mão, ele não cede púlpito para lobo. Não cede. Eu tô aqui me empolgando, tô bravo já. Ele não cede o púlpito para lobo. Mas vamos progredir. O lobo ataca onde a liderança é mercenária. Por fim, onde está o bom pastor, o lobo não prevalece. O contraste que Jesus apresenta é nítido. O bom pastor não foge. Ele entrega a vida pelas ovelhas. O lobo não prevalece onde o pastor está presente. Ele é a proteção definitiva do rebanho, não apenas por vigiar, mas por conhecer cada ovelha pelo nome, por conduzi-las com a sua voz e principalmente por estar disposto a morrer por elas. Nenhum lobo dispersa o rebanho que está sob o cuidado do bom pastor. E aqui está a beleza do evangelho. O rebanho está seguro, não porque é forte, mas porque o pastor, sumo pastor, é fiel. Nenhuma ovelha se perde, porque ele está à frente. E uma aplicação para os nossos dias. A igreja precisa estar atenta. O perigo do lobo é real, mas a maior tragédia é confiar o rebanho à mão daquele que foge. A segurança da igreja está em seguir a voz do bom pastor e em reconhecer os sinais da presença de mercenários, omissão, vaidade, falta de zelo pela verdade e negligência com o cuidado das almas. Amigo, se Deus te chamou como um líder, como um pastor, como um influenciador, exerce o teu papel para a glória de Deus. Ser fiel, se entrega pelas ovelhas, não vai pelo caminho dos mercenários. Luta com os lobos, mesmo que tu seja ferido. Luta com os lobos, mesmo que as tuas ovelhas não te compreendam e não te entendam. Luta com os lobos para o bem delas. Luta. Luta até o fim. Porque ainda que a recompensa e o reconhecimento não venham aqui da terra, certamente o sumo pastor dirá: muito bem, servo bom e fiel. Não é o maior rebanho, 10, 20 mil, às vezes 10, 15, 20, 100, 300, 1000. Muito bem. Cuidaste daqueles que te entreguei com fidelidade. Estás aprovado. Como será bom ouvir isso do nosso Senhor Jesus. Queridos irmãos, terminamos assim mais uma pré-aula da Escola Bíblica Dominical. Vou me molhar aqui, tomar um banho e correr para a igreja para pegar o encerramento ali do encontro dos adolescentes. Deus abençoe, um ótimo final de semana, uma ótima aula de Escola Bíblica Dominical. E não se esqueça, abra a jaula!